Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Norway Chess rolando, esse torneio tá espetacular, né? E aqui a gente vai ver algumas partidas hoje. Teremos o campeão do mundo, Jing Liren, jogando contra ele, Fabiano Caruana, um dos melhores jogadores do mundo. E também teremos, é o número 3, né, do mundo. E teremos também a Alireza Firuja, o prodígio, jogando contra Ricardo Nakamura, o número 2 do mundo, né? Serão partidas aqui de Armagedão, né? Bem aportuguesado, né? Armagedão. E aqui, meus amigos, como é que funciona o Armagedão? 10 minutos para o jogador de brancas, 7 minutos para o jogador de negras. Mas o jogador de negras tem a vantagem do empate. Digliren tem as peças brancas e abre aqui a partida com abertura em inglês. A gente vai ver as partidas e depois vai ver a classificação, que tá emocionante essa reta final aqui do torneio, tá? Jing Liren fez abertura inglesa. O Jing Liren que tá numa fase complicada. Jing Liren, olha, hoje eu vou fazer aqui o vídeo de tarde. Vai ser o vídeo de Jing Liren contra Bai Jingshi. Para mim, uma das partidas mais bonitas da história do xadrez. Pela sugestão aqui de muitos inscritos que estão querendo, né? Vamos mostrar para as pessoas que estão chegando no xadrez agora quem é o Jing Liren de verdade, né? Porque o Jing Liren tá numa má fase, tá com problema pessoal, né? Então, a impressão que dá é que é um campeão mundial, que é fraco ou qualquer coisa do tipo. Primeiro que isso não existe, um campeão mundial fraco não existe, né? Ele ganhou do Jan Nepomniachtchi, que é um super gigante russo. Então, mesmo não estando no seu auge, o Jing Liren é o campeão do mundo, né? Mas claro que agora, neste exato momento, ele não está jogando no seu potencial pleno e muito longe disso. Mas são questões aí pessoais, aí questões particulares de saúde do nosso campeão do mundo, ok? Por isso eu vou trazer hoje a partida do Bai Jinshi. Um pouquinho de ASMR. Meus amigos, vamos ver. Caruana responde com cavalinho F6, G3, indo para o fianqueto. Fianqueto é o bispo na longa diagonal, essa estruturinha aqui, ó, né? Essa casinha com o bispo aí na longa diagonal se chama fianqueto. E6 foi jogado, bispo vem para G2, D5 e aqui cavalo em F3. Pode capturar esse peão, ele é todo seu. Fabiano Caruana prefere desenvolver o bispo, né? Será que vale a pena coletar madeira aqui? Pode coletar, né? As brancas podem rocar ou se ficarem muito desesperadas aqui por terem entregue o peão, podem fazer o cheque e recuperar o peão. Se jogar com madeira a menos for um problema para o jogador. Bispo E7, temos todo mundo coloca os reis em segurança. B3 protege o peão, né? Já vai também disponibilizando o outro bispo em fianqueto. C5 foi jogado e agora nós temos peão toma, cavalo toma e cavalo vem para C3, atacando a casa de D5. Cavalo C6 foi jogado desenvolvendo peça, bispo vem para a longa diagonal, B6, o Caruana também vai fazer o bispo na longa diagonal, temos trocas. E aqui, D4. Fala o seguinte, ó, você não ia colocar esse bispo aí? Agora coloca então, ele vai virar um peão especial, aí um peãozinho com upgrade. Vai deixar de ser um bispo. Caruana fala, para com isso, joga com o bispo aqui em E6. Seguimos com torre em C1 e agora a torre também vem para a coluna C. Dama D2 finaliza o desenvolvimento. Jing Liren no lance 13. A gente fala que quando a dama sai, conecta as torres, as peças já foram desenvolvidas, o rei está em segurança, já fez todo o checklist? Fiz. Terminou a abertura, a gente vai entrar no meio jogo. É algo que não é definido de uma maneira tão científica, quando acaba a abertura, quando começa o meio jogo, quando acaba o meio jogo vai para o final, mas é algo que a gente vai sentindo ali, né? Muito bem. H6 foi jogado, torre vem para a coluna D e aqui dama D7, Caruana também finaliza o seu desenvolvimento, a sua abertura. Vamos para o meio jogo. Peão toma, peão toma. E agora, cavalo em E1 jogado pelo Ding, colocando pressão, os peões colgantes. Olha quanta coisa a gente vai aprendendo no xadrez, né? Realmente é um universo, uma ciência enorme, né? E pessoas se dedicam décadas, né, pela vida toda para jogar igual o Faustino Ouro de 10 anos. Meus amigos, aqui é o seguinte, os peões colgantes são esses peões lado a lado, aonde não existem peões do adversário na mesma coluna, apenas nas colunas que fazem a borda aqui, né, nas colunas adjacentes. Uma das maneiras de lutar contra os peões colgantes é sobrecarregar tanto um deles que vai forçar o avanço e o outro vira um alvo, ok? Torre na coluna D foi jogado.
Cavalo vem para D3, C4. Pronto, forçou o avanço do peão colgante. Rafa, você tá fazendo propaganda de pasta de dente? Não, não, não é isso, mas se a marca de pasta de dente quiser conversar, a gente conversa também. Pode, cabe aqui uma boa propaganda aqui, hein, de pasta de dente. Aqui cavalo em F4 foi jogado pelo Ding Liren, bispo B4, dama atacada. Dama dá um passo pro lado, vem para casa de C2, ainda numa coluna um pouco desconfortável. Cavalo em A5 já sai da frente da torre e agora bispo por D5 foi jogado pelo Ding Liren. Captura a madeira, coleta a madeira, coloca no bolso pra cima de Caruana. C por B3. E agora, como é que faz? A dama tá atacada, a dama não pode capturar o peão, porque o cavalo tá protegendo o peão. Ding Liren tem tudo sob controle. Segue com o lance bispo por E6, sacrificando a dama. Nada disso, ele também está atacando aqui a dama em D7. Torre por C2 seguiu na partida. Muito perigo nessa hora. Torre toma, foi jogado. Por enquanto a torre está protegida, mas o bispo não. Seguimos com torre por D7, bispo por D7. E aqui, capturar a torre ou capturar o bispo ou trocar peças? O que fazer nessa posição, né? Fabiano Caruana vai para o melhor lance, que não é capturar a peça, apesar de que também é possível jogar esse lance aqui, torre por bispo, parece bom. O problema é essa sequência, né, de torre cheque e aqui se rei H7 simplesmente peão toma, fica aqui com as brancas com não, há um equilíbrio material, né, na verdade dá para jogar dessa maneira, e se bispo volta também peão toma com equilíbrio material, mas aqui o Carona preferiu trocar as peças. Por que ele fez isso? Porque agora ele tem um peão passado bastante avançado. O bispo cobre e aqui bispo em A3, atacando o bispo, tentando desviar a proteção do peão mais dinâmico, né? Essa variante que o Caruana escolheu aqui, de jogar com uma peça a menos, mas com um peão passado avançado. Aqui a gente vê realmente a força do peão passado, né? Ding Liren segue mantendo a proteção desta casa, mas agora bispo B4 persegue o bispo B2, bispo A3, e o Caruana tem a vantagem do empate. Cuidado, Ding Liren! Mas depois de algumas repetições, realmente não há o que fazer, né? A gente tem aqui um empate. Vitória de Fabiano Caruana. Rafa, como é que é isso? Empatou, então é vitória do Caruana? O Armagedão é assim, né? A vantagem é das negras. Por isso começou com menos tempo no relógio, né? Bela partida. Ding Liren conseguiu fazer uma boa partida aqui, isso é bem legal. E a gente vai puxar o relatório aqui do chess.com antes de ir para a próxima partida do Firuja contra o Naka. E temos aqui, uou, 95,6% de precisão para os dois jogadores, né? Esse é o Ding Liren, 3050 de performance, né? A partida aqui espetacular, impecável. Os dois jogaram de uma maneira impecável. Ding Liren, a gente vai torcendo para que ele mantenha consistência nesse nível de jogo. O que está acontecendo nos últimos torneios? A gente percebe que o Ding Liren ainda mora lá dentro, né, do Ding Liren, mas muitas vezes não existe essa consistência, né? Ele não é toda partida que ele está conseguindo ser ele mesmo, né? Então é um pouco do drama que vive de Glitter. A gente torce para ser apenas uma fase e que essa fase vá embora o quanto antes, né? Vamos dar uma olhada na próxima partida aqui. Alireza Firuja, o prodígio de 17 anos e 52 meses de idade, contra Ricardinho Nakamura. Vamos lá. O Firuja abre aqui a partida com o peão do rei. E5 foi jogado, os cavalos são desenvolvidos. Temos aqui uma abertura italiana. Ricardo Nakamura convida os ataques maravilhosos e explosivos com o cavalo G5, mas a Alireza Firuja prefere jogar de acordo com as teorias modernas. D3 simplesmente protege o peão central, prepara para tirar o bispo. H6 controla a casa de G5, afinal de contas, quando as brancas conseguem encaixar um bispo em G5 e um cavalo em D5, principalmente depois que as pretas já passaram o bispo, fica difícil de defender. Por isso H6 já foi jogado. C3, temos aqui o lance bispo em C5 desenvolvendo, B4 persegue o bispo, Nakamura volta o bispo para E7, a gente voltaria quase que automaticamente para B6, é possível jogar esse lance, é apenas uma escolha aqui do Ricardo Nakamura jogar com o bispo em E7. Dama B3 pressiona fortemente em F7, roque foi jogado e A4, o que será que tá querendo aqui a Alireza Firuja? D6 foi jogado protegendo mais uma vez o peão central, roque coloca o rei em segurança, e aqui cavalo B8, que abertura é essa, Rafa? O Nakamura jogou
Bispo C5, bispo E7. Cavalo C6, cavalo B8. Ele tá trollando a Lireza Firuja? Não, meus amigos, não é trollagem, são lances bons. De acordo com essa configuração atual, o cavalo estava sem futuro na casa de C6. Ele vai ter mais atividade em D7. Ele precisa dar mobilidade aqui para os peões. E apesar de ser uma posição bem restrita aqui das pretas, o Stockfish e os computadores avaliam essa posição com igualdade. Dama em A2 foi jogado. A5 Nakamura vai para o contra-jogo na ala da dama. Segue com C6 minando esses peões que foram avançando. E aqui o bispo solta em G4. Legal, as peças saíram. H3, bispo vem para H5, torre vem para a coluna E, dando mais um suporte para o peão central, afinal de contas as brancas querem começar a avançar. D5 foi jogado pelo Naka, bispo atacado, temos as trocas dos peões, o bispo recua, e aqui cavalo de bem D7. Veja como faz todo o sentido do mundo, né, essa abertura aqui do Alireza Firuja. E aqui ele está oferecendo qualquer um desses peões. Ele pegou uma bombonière de peões e falou, pode pegar, escolhe, tem amarelinho, tem verdinho, qual você gosta mais? Aqui ele pode capturar o peão de D5 ou pode capturar o peão de E5. A Lireza Firuja dá uma mexida ali, uma embaralhada na bombonière e arranca um peão aqui com o lance cavalo por E5 jogado pelo Alireza Firuja, coleta a madeira, pega da bombonière e coloca no bolso, né? Agora, Rafa, por que ele ofereceu isso? Quanta generosidade do Ricardinho, né? Também dava para ter tomado aqui o peão de D5, por exemplo, e seguir dessa maneira. E por que que o Ricardo Nakamura tá querendo jogar com um peão a menos? Realmente não parece ter nenhuma compensação imediata. Continua existindo uma pressão no peão central, no peão de B7. Tem um peão aqui bem perigoso e os computadores apontam que essa continuação é possível, ela é bem dinâmica, vai para continuações bem ardidas e agressivas, né? Com pressão no peão de D3, protegendo aqui o peão de B7. Poderia seguir dessa maneira, inclusive capturando aqui o peão de E5, né? E as brancas ficam com 2 peões a mais. Essa é a escolha do Naka. Vai para uma posição onde tudo pode acontecer, né? Talvez com uma pequena vantagem para as brancas. Mas aqui o Alireza Firuja preferiu tomar em E5, que é outra possibilidade bastante interessante. Vamos ver como segue a partida. Cavalo toma, torre toma. O cavalo está um pouquinho sobrecarregado aqui, tentando defender todo mundo, né? Já existe uma pressão aqui forte, violenta aqui em D5. Por que que o Nakamura está fazendo isso? Ele segue com o lance bispo D6 atacando a torre. E aqui os computadores mandam jogar a torre por D5. É bem surreal fazer isso. O Firuja faz mais natural, volta a torre. E aqui dama D7 foi jogado pelo Naka, segue com um peão a menos. Bispo vem para 3, querendo trocar peça. Torre na coluna C, já ataca o peão. A ideia é essa, né? O Nakamura sacrificou aquele peão para botar pressão aqui em C3 e enfraquecer D3. C4 foi jogado, bispo vem para G6, D4 salva o peão, bispo toma, dama recupera, B por C4 foi jogado e aqui cavalo toma e finalmente Ricardo Nakamura recupera material com dama por D4. Mas e agora? Recuperou o peão, mas agora tá na vez do Firuja e é aquela história, né? Você para recuperar material, muitas vezes a posição, né, vai dando uma complicadinha na cooperação entre as peças, e agora tá na vez do Firuja, né, com igualdade material, ganha uma pequena iniciativa agora com torre de A em D1, são as duas torres dominando as duas colunas centrais. A partida segue aqui com dama D6. Gostou dessa seta? Faz parte, por isso que eu não passei no psicotécnico. A partida seguiu com dama D6 e agora ameaçando a dama em defesa. Rafa, não dá para tomar aqui. Olha, se não fosse a torre, você viu bem, né? Se a torre não tivesse defendendo a dama, poderia tomar aqui defendendo a dama, né? Ganhando material, eliminando a defesa da dama. Mas aqui a torre está defendendo. Por isso, dama toma foi jogado, torre toma. E aqui nós temos o lance bispo C2 jogado pelo Ricardo Nakamura, tentando desviar a defesa do cavalo. Aqui nós temos o lance bispo em A2, mantendo o cavalo protegido e a torre bloqueada. Cavalo em E4 foi jogado, torre atacada, dá um passo para frente. A Lireza Firuja vai indo para cima de Ricardo Nakamura. Cavalo C5 no limite, faz a defesa, ataca a torre que dá um passo para o lado. Cavalo D3, a torre está atacada, a torre sobe e o cavalo vem para casa de B4, bispo pressionado. Cavalo D6 no limite, atacando muita gente. Torre dá um passo para o lado, cavalo atacado. E agora o que jogaram nessa posição? A Lireza Firuja tem um bispo atacado, tem um cavalo atacado. Será que dá para capturar em B7? Não sei, porque a torre vai dar cheque e esse bispo tá caindo. Talvez dê, talvez não. Mas o que jogar então nessa posição? E a Lireza Firuja vai para o melhor lance da posição. Só tem esse lance único.
Bispo por F7, meus amigos, no limite. Esse lance captura, mas agora o cavalo continua caindo. Por isso, torre por F7, não é? Mas agora, tomar de torre ou de cavalo? Claro, de cavalo, você precisa salvar esse cara. Na verdade, não é tão claro assim. Os computadores mandam tomar de torre, pra gente ver como é que o xadrez é difícil, né? Esse lance é zero intuitivo, mas os computadores dizem que jogar uma torre contra duas peças, que não costuma ser bom, nessa posição por conta da possibilidade de cooperação das torres na sétima e por conta do peão passado. Claro que falando assim é mais fácil do que fazendo, provavelmente a gente teria mais uns 50 lances aqui para provar essa tese enginesca, por que não felipesca? Mas, meus amigos, a partida seguiu aqui com cavalo por F7. Salvando o cavalo, mais natural. Torre cheque, rei vem para H2 e aqui cavalo D5. Opa! Boa sequência aqui de Hikaru Nakamura. No entanto, mais uma vez a Lireza Firuja acerta a mão, acerta o lance fino aqui. Porque você fala o seguinte, ah, vou salvar uma das torres, vou dar cheque e salvar outra. Mais ou menos, você vai entregar um cavalo para isso. Por isso, o cavalo por H6 foi jogado com cheque. Olha que lance fino. Belo lance aqui de Alireza Firuja. G por H6, abrindo aqui a coluna G. Que bela sequência com ataque em B7, hein? Que sequência maravilhosa e genial de Alireza Firuja. O tempo do Naka já tá caindo. Torre cheque. Cai o peão de B7. E sim, meus amigos, a gente tem essa situação de uma torre contra duas peças. No entanto, rei exposto e peões passados. Vamos ver como segue. Cai o peão de A4, torre G6. Aqui, provavelmente ameaçando uma sequência muito perigosa com checkmate. Cavalo E7 faz o bloqueio. Torre vem para E6 atacando o cavalo. Mas depois de simplesmente cavalo C8 pelo Hikaru Nakamura, meus amigos. Ele faz o lance e logo em seguida abandona aqui a partida. Que partida espetacular, né? Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Uma possível continuação aqui seria a torre por H6 ameaçando checkmate. Você teria que evitar com o lance torre G8. E aqui, enfim, vários lances são possíveis, até mesmo torre A6, passando a torre para o outro lado. Fica difícil de defender. Aqui você pode capturar o bispo simplesmente e não há outro lance, né? Torre C1 já defendendo o cavalo seria uma possibilidade. Torre por A5 com um final completamente vencedor, né? Uma torre por duas peças, mas com 4 peões a mais, rei levando mate e um dos peões quase promovendo, com certeza uma posição vencedora aqui para as brancas. Bela partida de Alireza Firuja, Magnus Carlsen deve estar comemorando essa partida, porque ele está disputando a liderança com Hikaru Nakamura. Bom momento aqui para Alireza Firuja também tentar recuperar pontuação de torneio. Vamos ver o relatório e a classificação do torneio. 92,6% de precisão com lance brilhante. Eu estou na dúvida se esse lance brilhante foi o bispo por F7 ou o cavalo por H6. Vamos dar uma olhada? Para mim os dois foram brilhantes. Vamos ver qual que o computador considera. Aqui o lance brilhante e foi o lance cavalo por H6. Eu incluiria o bispo por F7 também, numa posição limite ali, né? Limítrofe, olha aí que chique. Meus amigos, vamos dar uma olhada então na classificação do Norway Chess. Temos aqui Magnus Carlsen na liderança com 14 pontos e meio, à frente do Ricardinho Nakamura, 13,5. Pragnananda tá encostando na pontuação. A Lireza Firuja também. Gostei de ver que agora tá mais disputada essa liderança aqui, né? Não apenas dois jogadores, como estava antes, Carlsen e Nakamura revezando ali. Ainda, claro, são os dois líderes, mas temos Firuja e Pragnananda vindo aí. Caruana, já um pouco mais desafiadora a situação para pensar em ganhar o torneio, ainda assim bem na tabela. E o Jing Liren, a gente sabe, não conseguiu vencer, né? Não conseguiu vencer. Win 0? Mas que estranho, achei que ele tinha vencido uma ou outra lá. Não está bem aí, não está na sua. Com certeza, com desafios pessoais aí, o Jing Liren. Vamos ter paciência e torcer para que ele volte a jogar o seu xadrez pleno. Hoje teremos, hein? Jing Liren contra Baijinshi. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!